paz de Deus com todos. Amém. Tá dando para me ouvir? Sim. Ah, então tá. Realmente vai ser 5 minutos. Bom, é sobre esse assunto aí. Eu falei que a minha prima congrega na Vila Rio Branco, aí lá em Itapetininga, né? Ela casou com um moço de lá, ela era daqui, ela é da parte do meu pai, a Priscila. E o irmão dela também foi embora para lá. E eu conversei com eles ontem sobre esse assunto aí, e eles me falaram o seguinte, que o irmão Rafael, ele é um irmão muito distinto, e um irmão de muito respeito. E o que está acontecendo com ele é que a igreja dele, mesmo ele pregando a doutrina e pregando aquilo que ele lê lá em cima do púlpito, está incomodando anciães que foram ordenados recentemente, e a igreja deles parece que não enche. Então diz que isso aí já estava programado, assim. A irmandade em si já estava mais ou menos sabendo. Então o que o irmão Rafael fez, na verdade, ele só fez aquilo que todos eles já estavam sabendo que o ministério estava programando. Hoje eu recebi um irmão aqui na minha casa, nós estávamos conversando sobre isso, e eu quero deixar assim. Eu passei pela internet e vi o título de um negócio lá. Como que é? Púlpito não é picadeiro. Mas eu só vi o título porque quando eu vi quem era o dono do negócio, assim, para mim é asco, sinto ranço. Então, assim, eu não vi. Mas já que púlpito não é picadeiro, eu queria dizer uma coisa aqui. Eu não acredito que o irmão Rafael tenha feito palhaçada lá no púlpito. Agora, eu tenho para mim que palhaçada é quando você toma o púlpito para dizer assim, esse irmão é escuro, mas a alma dele é branca por dentro. Eu não vejo ninguém se manifestar dizendo que isso é um picadeiro. A gente tem que entender o contexto, irmão. Tem que ver o contexto. Tem que ver a idade dele, porque naquela época falava uma coisa e depois falava outra. Hoje mudou. Até falar velhinho, né? Irmãs são igual serpentes jararacas. São pior que jararaca. Não vejo os defensores da moral e dos bons costumes falar nada sobre isso. Eu não vejo as pessoas chamarem de picadeiro quando o irmão fala que Jesus ressuscitou e não entrou no céu, ou que Jesus estava com medo de não ressuscitar quando estava preso na cruz, ou que Jesus deu a entrada no terreno e nós estamos pagando prestação. Essas coisas a gente tem que aceitar, ficar calado, porque aí sim, é Deus e não é picadeiro. Aí é púlpito, né? Que se chama. Jogar as pessoas para fora, você está podre, fedendo carniça, seu lugar não é mais aqui. Quem é que fazia isso? Era Deus ou os palhaços? Né? Então a gente tem que ver assim, realmente, porque assim, se ele infringiu alguma lei, ele vai responder à lei, e eu acredito assim, piamente, pelo que eu escutei ontem, dessa minha prima, que a própria Irmandade vai estar a favor dele judicialmente, inclusive. Então, eu não sei, é uma suposição, não estou aqui afirmando nada, mas se a congregação realmente for levar isso judicialmente, é tiro no pé. É um tiro bem bonito no pé. Se ela está pensando que ela vai fazer bonito, ela vai atirar no pé dela para ficar mais feio. Porque o que o irmão Rafael fez é o que muitas pessoas vêm fazendo, outras não tiveram oportunidade de fazer, porque, assim, Michel, dá uma olhada aqui. Porque, olha aqui para mim. Não tiveram oportunidade antes. Sabe? Pessoas que são... vocês são magoados, ressentidos, ressecados. Se fosse só isso, a gente comprava ali a pomada e passava no coisa, o creme Nivea, estava tudo bem se fosse pele ressecada, coisa ressecada. Não, tem muita gente que hoje não consegue nem falar de... Eu estava conversando com o irmão, hoje veio um irmão aqui em casa.
E nós estávamos conversando sobre isso, porque o que aconteceu, inclusive, com esse irmão que veio na minha casa hoje, é algo surreal, que não dá para contar. E sabe quem sai sempre por cima? É quem pode mais. Aquele que pode pouco tem que ficar calado. E aquele que puxa saco, talvez, vai conseguir ser porteiro. Talvez. Porque hoje é realmente, se você tiver o carro de luxo da última categoria e, assim, se você tiver uma conta bancária que dê para você pelo menos ir 2 vezes para a Europa. Então, eu só vim falar isso aqui porque eu achei lamentável os comentários que estão fazendo aí contra o Rafael, porque se ele tivesse usado 40 minutos para pedir coleta, pode ter certeza que o vídeo dele estava rodando nos ProCCB aí, ó. Olha que irmão virtuoso, pediu coleta, deu 20 mil só naquela noite. Ou se ele tivesse falando só que a congregação era boa, que a congregação era graça, que ali estava... Olha, pode ter certeza que ele foi no domingo que aconteceu aquilo, né? No sábado ele estava sendo ordenado ancião ali naquela igreja. Mas falou do CNPJ, meu amigo, não tem Cristo Jesus que te livre da mão do opressor. Só que assim, irmão Rafael fica firme, nas nossas orações o irmão está presente, né? E como eu falei, por isso eu tenho me precavido e ficado dentro da minha casa. Porque assim, eu já ouvi coisas nesse tempo que eu estou congregando, que eu olho assim e falo, não é possível que eu estou ouvindo com o meu ouvido aqui dentro de terno e gravata, porque eu vou bonito, viu? Diga-se de passagem, quando eu boto um terno e uma gravata, eu fico bonito. E assim, olha, lamentável. Lamentável. Então, por favor, gente, se ninguém tiver coisa boa para falar do Rafael, ora por ele. Se vai ter justiça no meio, vai ser a justiça que vai decidir em outro plano. O Rafael, ele só falou o que muita gente queria falar, igual aquele cooperador lá do Distrito Federal de Brasília, que não teve tempo, mandou um áudio para todo mundo se despedindo e pulou da ponte. Ele mesmo falou que não estava aguentando mais o peso. Entendeu? Então, assim, eles são intercessores. Quem é intercessor entre Deus e os homens? Deixa eu ver aqui, peraí. Gente, me ajuda. Douglas, o que falaram que eram os intercessores entre Deus e a cinza. Porque o Cláudio Marsola, ele disse, né? Ele disse publicamente que os anciães são os únicos intercessores entre os homens e Deus. O que eles ligavam no céu estava ligado e o que eles desligavam da terra no céu estava desligado. Então, isso não é que eles tinham poder para levantar e até derrubar as pessoas. Sim, já assim. Só que eu vou dar o meu último recado. Acabei de fazer um vídeo, tá, gente? Já coloquei lá na plataforma lá, aquela uma lá que é comunista, a chinesa, e já mandei aqui também no meu humilde canalzinho aqui do YouTube, mas dessa vez foi um vídeo, não foi de 10 minutos não, viu? Ali, queridos, ali não foi desabafo, como quiseram falar que o Rafael estava desabafando no púlpito. O meu foi desabafo no vídeo que eu fiz agora. E aqui na minha casa não é picadeiro, não. Aqui é minha casa, aqui é casa de respeito. Hoje, tanto que veio irmão aqui hoje, ele falou assim, irmão, aqui minha casa é uma casa de respeito. E assim, só terminando, Michael, o que eu estava falando? Até me perdi agora. Eu vou só acrescentar rapidinho no seu comentário. Pode falar. O Marcos Rodrigues ele colocou assim, ó. Conheço o irmão Rafael, não é de hoje, que ele é perseguido pelo ministério. Fui encarregado de orquestra aqui em Itapetininga. Renunciei por injustiça dos irmãos do ministério. E tem outro comentário também que eu gostaria de colocar, que foi esse comentário aqui, ó. A Ellen colocou assim, ó. Boa noite. Coloquei um vídeo do irmão Rafael no meu status de WhatsApp e fui atacada por irmãos da CCB. É isso aí. Aquilo que você estava falando sobre o ataque, né? Assim, o professor Wesley, ele gosta de ser do contra, mas eu gosto dele. Como que os porteiros iam tirar o irmão do púlpito, irmão Wesley? Pelo amor de Deus, professor, não faz vergonha numa hora dessa que já são 11h04 da noite. Não faz vergonha, não. Não tinha que tirar ele do púlpito, não. Como é que tira alguém do púlpito? O porteiro vai lá, vai pegar ele pelos braços, vai arrancar, tirar ele de lá? E uma coisa que as pessoas talvez não tenham comentado ainda, que eu prestei atenção,
Ele foi corajoso, ele não foi covarde de usar a hora da palavra para dizer que era Deus falando na boca dele. Porque aí, se é Deus falando na boca dele, todo mundo... Oh, não. Ele falou antes da pregação da palavra, ele falou aquilo que tinha que ser falado. Ou seja, ele não usou da hora da pregação da palavra para atacar ninguém. Ele falou ele. Rafael, verdade. Deu o CPF dele ainda. Porque verdade, nome e CPF. Deu o CPF. Para todo mundo consultar para ver se ele tem alguma dívida no banco, dívida na praça, coisa que tem ancião que está devendo aí muito, hein? Então, ali não foi picadeiro, viu? Foi picadeiro, não é? É bom começar a analisar de novo, porque, assim, eu estou estressado. Eu estou estressado, porque, assim, pode aguardar. Isso aí só foi o pontapé. Isso aí só foi o pontapé. E eu falei que eu vou estar vivo. Deus não vai me recolher. Não. Eu não queria viver muito. Eu achava que quem vivia até 50 anos já vivia bastante. Eu estou com 48, meu pai morreu com 51. Falei assim, bom, se eu seguir a linhagem do meu pai, eu vou morrer no máximo aí com 53. Tá ótimo, meio século. Para mim, tá tudo de bom. Sabe? Mas agora eu quero viver bastante. 80, 90 anos, se for preciso. Agora eu quero puxar o lado da minha mãe. Que o mais novo lá morre com 99. Né? Então, assim, agora eu quero viver, assim, tipo, uns 90 anos só para ver um dia um carro escrito MPF e PF parado na frente da congregação do Brás. Eu vou ver. Eu sempre falei aqui que eu vou estar vivo para ver. E eu vou ver. E, assim, racismo no púlpito é racismo. Ali já não é nem picadeiro e nem púlpito. É racismo, é crime. E vocês acobertaram isso. Vocês fizeram no canal de vocês malabarismo para esconder racismo. Essa semana que passou, um ancião de vocês falou que homossexuais são répteis, que se rastejam. Isso chama-se homofobia, porque se ali tivesse uma pessoa de condição sexual que fosse homossexual e fosse pela primeira vez ali, porque diz que Deus fala, essa pessoa poderia se jogar até no rio, porque ela é um réptil. Então, assim, isso é picadeiro. Isso daí é picadeiro. Essa semana que passou, teve um ancião que a polícia bateu na porta da casa dele e prendeu ele, né? Quinta-feira, o safado... Aí agora eu pergunto, a polícia fez picadeiro em prender o safado que cometia P e depois ia pregar a palavra lá no púlpito, e não era uma vez só que ele fez, não, ó, levou anos. Ele cometeu isso quando era cooperador. Levaram ele para outra cidade, o ministério teve a pachorra de dizer que Deus confirmou ele para ancião e ele já estava sendo já condenado na outra cidade. E estava se preparando para fugir para Portugal, tá? Para quem não sabe, eu estou dizendo aqui. Aí agora eu pergunto, a polícia agora está contra os anciãos? O juiz está contra a igreja, a congregação? Porque todo mundo é amargurado? Então, os juízes estão agora amargurados, os policiais que prenderam ele lá, o ancião aqui que tem tornozeleira eletrônica na perna fica como? A pessoa ele entrar no tanque de batismo, dá um choque, mata todo mundo lá no tanque de batismo. Você entendeu? Então, assim, era isso que eu tinha para falar, porque, assim, o meu canalzinho lá, você sabe, né, Michel? Ele ainda é pequenininho, não tem muita expressão, não tem... Enfim, nada, mas eu entrei aqui para falar isso. Antes de vocês começarem a tacar pedra naquele que falou a verdade, vai dar uma olhada naquele que foi preso semana passada. E como ele, outros. Como ele, outros, porque não teve meninas, moças ou até meninos que tiveram coragem de denunciar e enfrentar o sistema de cara a cara. Ah, mas isso daí acontece em toda igreja. Então, que toda igreja seja denunciada. Fácil e simples de resolver. Ah, vocês estão falando da congregação. A gente viveu lá, eu tenho que falar da minha casa. Da casa dos outros eu não posso falar. Não vou falar da casa dos outros. O que é isso? Não, vou só mostrar aqui o seu canal aqui pro pessoal, ó. Tem Deus, pai. Se inscreva lá no canal do Douglas, acho que não tá dando para ler aqui, mas aí depois vocês só dão um zoom. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Douglas de Lorenzo Zanin. Eu vou colocar aqui o arroba dele. Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Você falou que você orou com a irmã lá em Itapetininga.
Tinha a Raquel e a Regina. Era uma disputa entre as duas. Uma jogava maldição em cima da outra das suas casas. Eu prego mais, a outra pregava mais. Aí uma disse que saiu um pé de tomate na parede da sala dela na casa, que até o Roberto Carlos foi comer desse tomate lá. Eu orei há muitos anos atrás com uma irmã que toca violão lá, tocava, sei lá, não sei como é que tá. Gabriela, né? Gabriela. Mas lá todo mundo... A Gabriela era a loira que você tá falando? Ela é uma pessoa branca, né, na época, jovem, branca, cabelo bem liso, grande. Mas loira, ela tem o cabelo castanho claro, mais ou menos, né? E o índio... Ouvi falar do índio. O índio parece que veio parar aqui pro lado de Carapicuíba, se eu não me engano, não sei, assim, muito bem. Na Vila Rio Branco congrega a minha prima. Eu congreguei muito no Vale São Fernando, eu congreguei ali onde o irmão Isaac Valese era cooperador, não sei se ele é ancião agora, no bairro da Chapadinha. Era uma maravilha congregar ali. Gente do céu, que coisa gostosa era aquela igreja. Meu Deus, que saudade. Mas ainda naquela época, Deus estava se usando do povo, né? Principalmente nesses interior aí, viu? Lógico que tinha cambada de profeta batendo lata, tinha mesmo, isso aí sempre existiu. Mas tinha coisa lá, viu? Tinha coisa boa lá, coisa de Deus, que é assim, se você não se tivesse preparado, você passava vergonha no meio da sala. Ah, não, cheguei a pegar uma época de uns profetas bons. Era a época do fogo, era a época do fogo. Então, e o irmão aí, o Rafael, ele fez parte de toda essa época. Ele é um homem de oração. Ele é um homem de oração. E gente que é de oração, por exemplo, desculpa puxar teu saco, Michel, já para sair. O Michel foi de oração. Os 25 anos que ele ficou na igreja, ele orava na casa dos outros, ele saía do culto, ele ia fazer missão, ia viajar, tudo tal. É de oração. Hoje Deus deu para ele a coragem. Por quê? Porque quem foi de oração não tem medo. Eu sempre falei, pessoa que tem joelho dobrado enfrenta o inferno inteiro só com o joelho dobrado. Esse irmão que o Eliseu colocou aqui é o Carlinho. O Carlinho era um senhorzinho do Maria Rosa. Ele era cooperador lá no Maria Rosa, um homem simples, mas muito amoroso. E pensa num homem que pregava muito, mas não tinha garganta. O senhorzinho não tinha garganta, né? Aí ele pregava assim. Mas pensa pelo amor que ele pregava, o povo se embalava naquela felicidade, né? Eu conheci o saudoso irmão Reinaldo, que era da Central, que o filho dele hoje é ancião na Central também. A Central de Itapetininga era pintado de amarelo. Me corrijam aqui se eu estiver mentindo. A Central de Itapetininga era pintada de amarelo. Não sei como está agora, porque diz que está um monumento aquilo lá. E assim, o irmão Reinaldo, ele era brabo, feito uma onça pintada. Mas a coisa andava, viu? A coisa andava. Não sei como tá com o filho dele. E para terminar, eu fui namorado do Davi, que é filho do diácono mais velho de Itapetininga. Tá bom? Ele me contava coisas que até a serpente antiga duvida. Aqui nem o Léo Dias, né? Só soltando bomba, né? Se quiser, é o que eu falei, me deixem em paz, me deixem muito em paz. Porque se eu tiver coisa para soltar, eu chamo o Davi, eu chamo outros daqui, que a gente descobriu que é gay, que é filho de ancião. Assim, nós vamos ter, assim, o prazer de montar um jornal semanal. A gente vai ter Aí o irmão Rafael vai fazer parte com a gente, porque aí ele vai contar o que ele sabe e a gente vai contar para ele o que a gente sabe. Certo. Desculpa, mas eu tô ligado no Saci Pererê. Eu sei como é que é. É a mesma coisa que é a mesma coisa que pegou o cooperador em cima do púlpito, a indignação. É claro que dá indignação, sim, Douglas. Claro que dá indignação. O que esse homem falou, em cima do púlpito, é tudo aquilo que eu via lá dentro, só que medo da mão de Deus, medo de pesar a mão, de eu ter uma enfermidade, medo dos demônios. Por quê? Porque eles falam assim, né? Porque o diabo vai... Se você se levantar contra essa obra e contra nós aqui, Deus vai colocar um câncer em você vai pegar uma lepra, você vai pegar isso, vai pegar aquilo. Então, assim, a gente sai com aquela maldição.
Então, por isso que eu escolhi vir para fora da congregação para poder falar isso. Entendeu? Aí é óbvio que quando você sai da congregação, você começa a criticar, que você começa a colocar os pontos que eles sabem que isso é verdade, aquilo que nós estamos falando aqui, eles sabem disso. Aí a gente já começa a observar qualquer barulhinho que acontece, opa, será que já é a mão de Deus? Será que já a oração daquele povo ali já está fazendo efeito contra mim? Entendeu? Não. Teve um momento, no início, Douglas, quando eu saí da congregação, que eu comecei a ter os primeiros problemas, que eu falo problema ou de saúde, ou também na vida circular. Aí a Marcela virou para mim e falou assim, será que já é a oração que eles estão fazendo contra nós? Será que a palavra que já está já fazendo alguma coisa contra nós, os efeitos? Aí depois a gente começa a olhar e falar assim, não, isso aqui, cara, não tem nada a ver. A nossa cabeça tem o poder de produzir aquilo, reproduzir aquilo que a gente ouviu no nosso próprio corpo e a gente achar que foi Deus ou oração de alguém. Lógico, oração ao contrário é igual feitiçaria. Se alguém mandar, só que tem uma coisa, é o que eu falo, eu ando com Deus. Se eu merecer, Deus vai permitir que pegue em mim. Se eu não merecer, que volte 3 vezes pior para quem orou para mim. É desse jeito que funciona. Porque assim, aqui na minha casa vieram, eu estava contando para o irmão hoje aqui, o irmão chorou aqui na minha casa. O irmão chorou. Eu falei assim, quando eu saí da congregação, eu não sabia viver, Michael. Eu não sabia viver. Eu tô abrindo meu coração aqui. Eu não sabia viver. Porque foi tudo que eu tinha era lá dentro. Tudo, tudo. A minha vida foi entregue lá dentro. E quando eu parei de congregar, ninguém me telefonou, ninguém veio na minha casa. Eu passei 2, 3 anos numa situação que só Deus sabia. Não estou falando materialmente falando, não. Eu estou falando psicologicamente. Eu estou falando espiritualmente. Porque qualquer momento eu sabia que eu ia para o inferno. Eu andava na rua, assim, almejando... Eu vou contar aqui. Sabe as vans? Em 2007 ainda, não estava a van micro-ônibus ainda, era a van mesmo, sabe? E às vezes eu vinha do hospital embora pela Penha. E aí eu pegava a Penha que dá bem aqui na minha coisa, aqui na praça de casa. E tem uma avenida, uma rua, ali na Penha, que depois que ela sai da Amador Bueno, que chama Maria Carlota. Ela é uma descida, mas é uma descida assim, ó, que vai igual um sabão. Quando a van, e eu ficava sentado na frente, quando a van ia começar a descer ali, eu falava na minha cabeça assim, ah, Senhor, olha para você ver. Ah, Senhor, quem dera que hoje ela batesse num poste, em qualquer coisa, e só morresse eu, nem o que está dirigindo sofresse nem um arranhão, nem quem está querendo, só eu fosse lançado fora e morresse. Quem dera, porque para mim não vale mais a pena viver. Você acha que isso é o pensamento de uma pessoa que é comum, que é normal? Eu não acho hoje. Eu não acho. Hoje eu quero viver. E vou viver. Se eu tiver que congregar, Michael, eu vou congregar. Não vai ter ninguém que me impeça de entrar na igreja. Não vou gravar o culto porque eu não quero, não é da minha, não é de mim. Só que eu gravo aqui, ó. E aí eu venho e vou fazer o vídeo. Ó, congreguei em tal lugar, a palavra foi tal, quem pregou foi tal e pregou uma heresia desse tamanho aqui que eu estou contando. Vocês vão lá e perguntam. Porque eu sempre gravei aqui, eu escrevi as palavras na agenda, eu tenho mais de quase 30 agendas, que eu escrevia todas as palavras, o hino que tocou e quem pregou naquela noite e as promessas que foram feitas. Se eu pegar as 30 agendas e cumpriu 3 coisas na minha vida, foi muito. Então, por isso que eu gostava de culto de doutrina. Se eu soubesse que o irmão Rafael era assim, eu ia embora para Itapetininga, porque eu ficava lá na igreja dele. Talvez eu não tinha nunca parado de congregar. Mas eu congregava na Água Rasa, né? Paciência, né? Tem uns que nasceu para ser feliz, outros para chorar, né? Verdade, Douglas. Eu vou encerrar a live, que eu preciso colocar a minha sogra para dormir. Obrigado pelo espaço. Um abraço para todo mundo. É isso, pessoal, daí.
Se inscreve no canal do Douglas aqui, ó, @Douglas Di Lorenzo. É demudo, tá, gente? Douglas. Isso, Di Lorenzo Zanin. É o sobrenome que disse que eu tenho vergonha de usar. Eu abrevio, mas falaram que eu tenho vergonha. Printa a live, no caso, a tela, printa nesse exato momento. Depois dessa live aqui, você vai lá e se inscreve no canal do Douglas. E assiste também o vídeo dele e deixa o like e a curtida lá no canal dele. Tá bom? Douglas, obrigado. Pela oportunidade novamente. Estou esperando você aqui na minha casa, porque eu sei que você gosta de café. E aí, se você quer aqui na minha casa, assim, eu só vou dar café. Eu já tô falando, e estou falando para o público ver. Só vou servir café preto forte se tiver oração aqui na minha sala. Que agora tá assim aqui. Aí você juntou a fome com a vontade de comer, filho, porque é oração. Eu quero agora, porque precisamos orar, sabe por quê? Foi como eu falei nesse vídeo, depois você assiste. Tá na hora do povo ajoelhar e colocar esses irmãos do Brás na mão de Deus. E falar, Senhor, esmiuça. Sabe? Porque não era tudo assim? Então, Senhor, toma na tua mão, faz igual casca de ovo, faz o melhor. A gasolina do profeta é café. E a gasolina do céu é a profecia. Quem quer dar um gole. É isso aí, Douglas. Bom descanso. Obrigado pelo comentário aí.